Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus. É muito bom recebê-lo para mais uma escola bíblica especial. Nós estamos na série de lições A Mensagem da Cruz, estudos bíblicos importantes de temas diversos aqui do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre a condição humana, escravidão e morte. São duas palavras que causam tristeza, causam um certo distanciamento, que quando a gente olha para a história, as pessoas nessa condição da escravidão e diante da morte são pessoas numa situação de muita dor, de muita dificuldade. De alguma forma, essa é a condição daqueles que estão longe de Deus. A vida longe de Deus, ela é equiparada a esse conceito da escravidão e da morte. E é sobre isso que nós vamos conversar ao longo desse estudo e a gente espera que você continue com a gente logo depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Seja bem-vindo mais uma vez a esta sala da Escola Bíblica Especial e é muito bom ter você com a gente. Compartilhe esse link agora com seus amigos, com as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, para que juntos possamos conversar um pouco mais sobre aquilo que as Escrituras nos ensinam. Compartilhe aí com a sua igreja local, compartilhe com seus familiares, com os líderes da sua igreja, com o pessoal do seu pequeno grupo, para que juntos possamos estarmos aqui nessa lição de número 3, mortos em delitos e pecados. Nós estamos na continuação aqui da série de lições A Mensagem da Cruz. E agora nós falaremos um pouco sobre a condição humana. A Bíblia ela é muito clara em apresentar a condição humana do distanciamento de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Nós vamos conhecendo essa situação difícil, complicada e preocupante da humanidade. Ao longo dessa série, é óbvio que nós nos concentraremos muito mais na iniciativa de Deus, na decisão de Deus em salvar o perdido, salvar o pecador, salvar a cada um de nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz o texto de Efésios capítulo 2. Mas nessa especificamente, nós queremos conversar sobre essa condição humana que alcança a mim e a você. Para isso, a gente tem aqui hoje com a gente o pastor Mateus. Pastor Mateus, sempre bom recebê-lo aqui na Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você com a gente. Bem, obrigado, pastor Júnior. Para mim também é uma alegria muito grande poder participar e para discutir esse tema tão importante, né? Que tem a ver com a condição da humanidade sem Jesus, né? Que Deus possa nos usar e nos edificar e abençoar também os nossos irmãos em casa. Amém. No início das Escrituras, penso que essa condição ela já começa a ficar clara, né? No dia em que você comer daquele fruto, certamente morrerás, né? Lá no início da história, nos primeiros capítulos da Bíblia, Deus coloca o homem e a mulher no jardim do Éden, coloca o homem e uma mulher numa condição especial e numa parceria, num cuidado muito presente de Deus para com a humanidade. E ali mesmo, talvez sem conseguir medir todas as consequências dos seus atos, o casal, a humanidade, toma uma decisão de afastamento, né? Penso que o que nós vamos estudar aqui a partir do Novo Testamento, de alguma forma, reflete esse momento inicial da história, né? De uma decisão humana que decide estar longe de Deus. E parece que eu costumo dizer, né, que essa sentença de Deus, talvez, antes de ser uma sentença, é uma consequência, né? Não que fosse o desejo de Deus, mas naturalmente viver longe de Deus é escolher um caminho de morte, né? Eu não tenho dúvida que é uma decisão, né? Inclusive, apesar de ser texto baseado no Novo Testamento, mas se a gente parar, porque a base de tudo está lá, né? Em Gênesis 3, né?
Então, quando a gente olha a decisão de Adão e Eva ali, claramente é uma decisão de rebeldia, né? De querer viver, né? Quando a gente conversa sobre esse assunto, eu gosto de lembrar o motivo, né? A razão pelo nome da própria árvore que eles comeram, né? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, basicamente, quando eles tomam essa decisão de comer desse fruto, a gente precisa sair um pouco da ideia do simples fruto, né? Mas o que esse fruto representa, né? Sim. Eles estão dizendo para Deus que eles não querem mais que Deus determine o caminho do bem e do mal para eles. Antes, Deus é quem diz o que é bem e o que é mal. Agora, eles estão dizendo com isso, né? Nós aqui sabemos o que é bem e o que é mal. Como aquele filho rebelde, né? Quando é adolescente, quer sair de casa, eu sei o que é bom para mim, né? Então, parece que Adão e Eva fazem isso, né? Eles não querem mais depender de Deus, mas eles querem ser independentes de Deus nas suas próprias decisões, né? E aí Deus permite, sabendo, inclusive, que ao fazer isso, eles estarão indo rumo à morte, né? Sim. Bom, vamos lá então entrar na lição aqui, essa lição de número 3. O texto base: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Esse texto está falando para salvos em Cristo Jesus, mas Paulo faz questão aqui em Efésios de lembrar a condição da qual todos saímos, né? Sim, estado anterior, né? Na verdade, o foco desse texto é construir a ideia de que somos salvos pela graça, né? Não é mérito nosso, não vem daquilo que a gente faz, mas é mérito de Cristo Jesus, que faz de ambos os povos derruba o muro da inimizade e faz um só povo por meio de Cristo, né? Mas Paulo precisa lembrar, acho que isso é muito importante, né? Nós cristãos, por vezes, na caminhada cristã, chegamos a um ponto de certo orgulho, né? De nos considerarmos melhores que os outros. Verdade. E ainda que, por conta das decisões, do estilo de vida, da presença do Espírito, isso realmente venha a acontecer, uma condição de se colocar debaixo do reinado de Deus, né? E deixar que Ele novamente determine o que é bom e o que é mal, né? Mas eu acho que o que Paulo constrói é o fato de que isso não deveria gerar orgulho, né? Porque ele sempre faz esse caminho, né? Sim. Lembra de onde você veio. Ele mesmo fala, né, que dentre os pecadores ele é o principal, né? Verdade. Então, assim, é sempre assim, não se esqueça do lugar que a gente saiu. Todo mundo saiu desse lugar. Se a gente perde essa consciência, a gente perde essa consciência missionária também, né? De ir até essas pessoas, porque a condição delas, que a gente acha tão ruim, foi a nossa um dia, né? Então essa lição vai construir esse caminho de mostrar que todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. De número 1, então, vai dizer o que significa dizer que os seres humanos mortos em delitos e pecados são escravos da carne. Aqui já é um outro passo, né, da escravidão. A gente entende que, olhando inclusive para Adão e Eva, né, eles são livres, né? Deus cria seres livres, não cria seres para serem manipulados, né? Então eles têm a decisão de escolher, né? Deus diz para eles não comerem e diz o que ia acontecer, e eles mesmo assim decidem, né? E Deus permite. Mas aí eles perdem esse direito de liberdade, né? Porque agora eles se tornam escravos do pecado. Então, dizer que eles são escravos do pecado é dizer que eles não têm mais a escolha de não pecar, né? Eles são naturalmente agora inclinados ao pecado. Desde Adão, né? Todo ser humano já nasce inclinado para o pecado. Então, basicamente, a gente perde o livre-arbítrio, né? A gente diz que e é isso mesmo, né? O ser humano sem Cristo, longe de Cristo, ele não tem mais livre-arbítrio no que diz respeito à salvação. Tem direito de escolher com quem você vai casar, né? Onde você vai estudar, mas no que diz respeito à salvação, nós somos miseráveis, né? Não temos condição nenhuma, recurso nenhum, né, para adquirir isso. Jesus disse que são bem-aventurados os pobres em espírito, né? Porque estes herdarão a terra, né? Herdarão o reino dos céus. Deles são o reino dos céus. O que é pobre em espírito? O John Stott, ele comenta esse versículo dizendo que quando a gente está evangelizando alguém, né, fazendo a missão, é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão, né? Então eu gosto muito dessa fala dele, porque é exatamente isso, né? Quando eu me vejo espiritualmente na condição do pecado, eu sou miserável, né? Eu não tenho absolutamente nada para conceder diante de Deus, nem o direito de decidir por Deus, né? E essa é uma iniciativa que vem da parte de Deus, né? Acho que as próximas lições da série ela vai mostrar esse amor de Deus pelos pecadores. E aí, mas nessa linha aqui mesmo do texto de Efésios, né? É pela graça, não vem de nós, é dom de Deus, porque nós estamos mortos, né?
uma brincadeira que a gente faz, mas que é verdadeira, né? Já viu algum morto na farmácia comprar medicação para uma dor de cabeça? Ele está morto, né? Então ele não tem noção das suas misérias, né? Então ele não tem... A mente dele é fechada, né? Espiritualmente falando. Então ele precisa ser despertado, né? Precisa ser iluminado para poder responder à salvação. E essa é a obra de Cristo, né? Mas nesse momento aqui a nossa inclinação natural é para o pecado, é para o erro, né? Sim. Nunca para Deus. Do ponto de vista do termo, né? Escravidão, escravos da carne e essa inclinação para o pecado, que é uma realidade, é um fato, né? da humanidade desde Adão, o olhar, é interessante perceber, né, que Paulo mesmo vai se chamar de, quando ele vai para debaixo do senhorio de Cristo, escravo de Jesus, né? Apesar do termo ser o mesmo, o doulos, né? A ideia de você se colocar sob esse jugo, é interessante entender, né, que esse jugo de Jesus, o próprio Jesus diz que é suave, né? Isto é, talvez alguém, não nós que estamos acostumados, né, gostamos aqui, aprendemos, entendemos o que está sendo dito, mas talvez alguém que está ali ouvindo lá na escola bíblica, na igreja local, que está indo ali pela primeira vez, dependendo da forma como se explica, então eu estou trocando uma escravidão por outra. Né? Enquanto essa escravidão, para continuar usando o termo, sob o jugo de Jesus, ela é libertadora, né? Na verdade, estar sob Jesus é encontrar a verdadeira liberdade, né? A plena liberdade para ser potencialmente aquilo que o ser humano foi feito para ser. Né? E aí você tem, depois da redenção, a decisão de escolher servir ao Senhor ou não. Né? Não é imposto isso, né? Então, quando há essa liberdade, eu acho que é isso. Nós servimos a Cristo hoje por decisão, né? Isso. Obviamente, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, por essa libertação. Mas nós somos livres para servir ao Senhor, para adorar, né? Antes de Cristo, não, né? Você não tem essa escolha. Você é escravo por consequência mesmo, né? Por efeito do pecado. Você não teve mais a opção. Só que foi uma decisão lá atrás, né? Que o homem tomou, que o levou a essa realidade hoje que a humanidade toda vive, né? Muito bem. Diante da pergunta de número 2, que vai tocar inclusive nessa natureza pecaminosa herdada, né? O fato de havermos herdado uma natureza pecaminosa nos isenta de responsabilidade por nossos atos? Por quê? Além da culpa herdada, né? A Bíblia diz que nós somos culpados, né? Mas essa é uma consequência natural do pecado. Todos nós nascemos já mortos, né, espiritualmente falando. Então, todas as criancinhas, todas as pessoas, né, todos os seres humanos já nascem condenados à morte eterna. Só Cristo é quem pode mudar essa realidade. E essa é a boa notícia do Evangelho, né? O que a gente está conversando aqui hoje é a má notícia do Evangelho, né? Que as pessoas precisam, inclusive, saber, né? A realidade é que elas estão longe de Jesus, né? Mas, além da culpa, tem o que a gente chama na teologia de corrupção herdada, né? Nós também nascemos corrompidos, né? Moralmente corrompidos. E aí, por causa disso, nós somos naturalmente inclinados para o pecado. Então, por isso também, nós somos responsáveis, né? Quando Paulo vai escrever aos Romanos, ele vai dizer várias razões, né? Porque nós merecemos a ira de Deus. Ele vai dizer que não há um justo sequer, né? Não tem... No capítulo 3, ele vai dar uma série de sentenças, né? Não há um justo sequer, todos se desviaram, não há quem busque a Deus, né? Todos juntamente se fizeram inúteis. Aí a gente vai vendo e olhando para a humanidade, a gente percebe que, de fato, né, o ser humano ele é capaz de cometer atrocidades, né? Terríveis, né? Terríveis. A gente está diante de um cenário hoje no mundo, né, onde pessoas estão em guerra e cometendo atrocidades, né? A gente vê cenas de criancinhas, né, bebezinhos sendo decapitados, são cenas terríveis. Por quê? Porque naturalmente o homem é inclinado. Aí dá para a gente pegar e dizer, não, isso é culpa de Adão? O homem não tem responsabilidade sobre isso? Eu entendo que não, né? Eu entendo que por ele já estar inclinado, mas ele também vai só se afundando. E aí é por decisão mesmo, né? Então não tem como não nos responsabilizarmos. É culpa nossa, a Bíblia vai dizer, né? Todos nós somos responsáveis também pelos nossos atos, né? Mais uma vez iluminados, a gente precisa decidir, né, se vamos ou não. É possível que algumas pessoas ainda estejam resistindo e escolhendo continuar, né,
satisfação pessoal. Teologicamente, acho que pecado é transgressão, né? Tem um termo que é hamartia, que é errar o alvo, né? Mas, teologicamente, acho que a melhor palavra para definir o estado do ser humano é a sebeia, né? Que a lição traz aqui para a gente, que significa impiedade. O que é impiedade? É o contrário de piedade na Bíblia, né? A vida piedosa é a vida próxima de Deus, de devoção a Deus, de adoração a Deus. Mas a vida impiedosa é justamente aquele que está distante de Deus por causa dos seus delitos e pecados, e aí ele vai só se afundando, né? É o ímpio lá do Salmo 1, né? Sim. Que a Bíblia vai dizer que o destino dele vai ser só... ele compara aqui, né, o autor da lição, que é um corpo morto. O que acontece com ele com o passar do tempo? Ele vai só se degenerando, né? Sim. Então, assim também somos espiritualmente falando, né? Quando o ser humano está longe de Deus, ele vai só piorando, né? A degradação vai só aumentando, só aumentando. Então, quanto mais tempo a gente ficar longe de Deus, quanto mais tempo o ser humano passar longe de Deus, ou negar a Deus, negar a palavra de Deus, pior ele vai se tornando, né? Pior ele vai sendo, inclusive nas suas ações, né? A ponto de cometer atrocidades com o próprio ser humano, né? Sim. Eu estou ouvindo você falar e eu estou pensando aqui que essa questão, então será que é culpa de Adão, né? E a gente se exime da responsabilidade? É a pergunta inversa ali de Romanos 5 e 6, né? Sim. Então, já que o mérito é de Cristo, então também a gente não tem responsabilidade sobre os atos do corpo e podemos continuar pecando, né? Vale para o que está na impiedade. Sim. E até os piedosos, né? Dentro da igreja surge essa questão em Roma, né? Já que estamos em Cristo, então não precisa fazer nada, já que a pergunta de Paulo é assim, então, já que é pela graça, continuaremos pecando para que a graça aumente? Isso. Aí ele responde, de maneira nenhuma, né? Isto é, seja na posição de salvo, seja na posição de morto em delito e pecado, não tem como eximir o ser humano da sua responsabilidade, né? Ele tem uma responsabilidade diante de Deus nas duas condições, né? Nós não somos marionetes, né? Nós não somos robôs, nós somos seres humanos e respondemos à graça de Deus, seja positivo ou negativamente, né? Sim. O Romanos 1:20, né? Diz que nós somos indesculpáveis, né? O ser humano é indesculpável por trocar a glória de Deus. Então a responsabilidade é do ser humano, né? Não é porque ele tem a condição natural do pecado que ele não é responsabilizado por ele, né? Sim. Muito bem. Na pergunta de número 3, a lição sugere ler Romanos 3:23, Colossenses 1:21 e comentar sobre a ruptura relacional entre Deus e a humanidade. O que provocou essa ruptura e quais as suas consequências? No 3:23, o texto vai dizer que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, né? Então, por conta do pecado, nós não temos mais, o ser humano não tem mais participação da presença de Deus, né? Deus não habita mais com os seres humanos. Eles se tornam, de fato, inimigos de Deus, né? Então, inimigos não convivem junto, né, no mesmo território, em paz, né? Então, existe agora uma ruptura na relação mesmo com Deus, né? O próprio Deus é essa ruptura relacional de Deus com a humanidade, né? Antes nós éramos amigos, né, de Deus. Deus estava presente ali no jardim, né, com Adão e Eva, mas agora o ser humano ele perde essa bênção, né, da presença do Senhor e aí essa ruptura ela vai se estendendo, né? Ela vai se estendendo para toda a humanidade. Agora o homem e a mulher, né? Se você lembrar lá o texto de Gênesis 3, quando o homem percebe que peca, ele se esconde, né? Sim. Ele vai se esconder atrás da árvore lá, né? Ele tem medo, né? Tem medo. Tive medo e me escondi. Cai em si, né? E ele fala, puxa, estou perdido. Só que aí tem um problema entre os próprios seres humanos, né? Aí Deus vai perguntando para Adão, ele culpa a Deus de tabela, mas fala que é culpa da mulher, né? E aí ele vai perguntar para a mulher, alguns estudiosos vão dizer que é a primeira DR, né, que acontece ali, né? Porque eles começam a discutir ali, pôr a culpa um no outro, né? Mas, na verdade, o homem está culpando o próprio Deus, né? E a mulher também culpa a Deus, porque ela, ao invés de assumir a sua responsabilidade, vai dizer que foi a serpente. Mas quem criou a serpente foi Deus. Então, Deus é culpado por ter criado a mulher, ter dado a Adão. Deus é culpado por ter criado a serpente e permitido ela ir lá, né? Então, até hoje, né, o ser humano ele tem dificuldade de reconhecer o seu próprio erro, coloca a culpa no outro, né? Você tem irmãos, né? Você deve... Tem. Não sei se você experimentou a briga de irmãos, né?
tem irmãos que não brigam, né? Mas eu cresci numa casa com 4 meninos, né? Então era comum. E aí quando os pais iam corrigir, a gente dizia, não, a culpa foi dele. Ah, mas foi ele que começou. Ah, mas ele me provocou. Então, dificilmente a gente assumia, não, foi eu sou culpado, né? Eu costumo seguir Romanos 3, 23, né? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então eu, como pai, falo com meus filhos, eu não quero saber quem está certo e quem está errado. Tá os dois de castigo. Porque, com certeza, os dois cometeram erro nessa história aqui. Porque é bem isso mesmo, um joga pro outro, né? E parece que é assim que Deus vê a humanidade mesmo, né? Nesse caso agora, nessa ruptura toda, quem está certo? Ninguém está certo. Né? Então Deus faz exatamente isso, né? Todo mundo, o texto de Efésios diz que todos agora nós éramos filhos da desobediência, né? Então todos estamos perdidos. Nesse sentido aí a tendência do ser humano vai ser sempre... Por que o mundo vive em guerra, né? É justamente por causa dessa ruptura primeiro com Deus. Sim. E aí depois ela vai se estendendo com a humanidade, a própria criação toda, né? Sim. O ser humano faz mal para tudo que ele coloca a mão, né? Ele prejudica, né? Mas é por causa do pecado, né? A causa primária é o pecado. Sim. E os seus efeitos, né, danosos. Aliás, isso é interessante porque o pessoal fala, nossa, mundo em guerra, aí fala da prostituição, da violência, da corrupção e tudo mais, da miséria, da fome, mas esse não é o maior problema, né? Esses não são os maiores problemas, essas são causas, né? São efeitos do pecado. O maior problema da humanidade se chama pecado, né? Sim. É a zebeia, né? É o distanciamento de Deus. Por estar distante de Deus é que a humanidade vive desse jeito, né? Naquilo que você construiu aí, para você que está em casa nos acompanhando, acho que em alguma lição aí para trás a gente acaba caindo e comentando sobre esse assunto, né? Uhum. Mas nessa ruptura relacional, e aí a gente inclui, eu penso que dá para incluir quase qualquer coisa, se não tudo que o ser humano passa do ponto de vista do pecado, da hamartia, Sim. Nessa ezebeia dessa impiedade, ligada a essas 4 rupturas que você citou. Uhum. A ruptura interna, né? Sim. Isto é, o ser humano já não se compreende mais equilibrado, né? Ele tem medo, ele tem ansiedade, ele tem depressão, ele entra em crise emocional, ele se magoa, ele cria raiz de amargura. Todas essas coisas, ainda que possam ser caracterizadas em algum momento, algumas como pecado, outras como transtornos emocionais, até mesmo doenças emocionais, de alguma forma, na origem, é essa ruptura interna que o ser humano gera nele, no distanciamento de Deus. Né? A ruptura relacional, né? Sim. Entre o homem e a mulher ali, mas de alguma forma representa também uma ruptura próximo, né? que é do próximo. Sim. Essa crise com o próximo, a ruptura com a criação, né? Sim. Toda a dificuldade que é a nossa relação com a criação. No começo Deus disse que não é bom que o homem viva isolado, né? Sozinho, né? Mas hoje, por causa do pecado, muita gente tem se isolado, né? Exatamente. Se individualizado, né? É mais importante o meu direito do que a minha obrigação, né? Isso. E aí, essas rupturas são decorrentes dessa ruptura do distanciamento de Deus, né? Agora o ser humano não vive mais na presença de Deus. Ele foi afastado dessa presença por uma consequência da sua decisão mesmo. Eu vou decidir o que é para mim o certo, o errado, o melhor ou o pior. E aí a própria palavra vai apresentando as consequências disso, obviamente, sem contar, né? Estamos focando mais na má notícia, né? Mas sem focar hoje na boa notícia, né? Obviamente, Deus já tinha em Cristo um plano eterno para redenção e restauração de todas as coisas. Verdade. Mas não se retira, voltando atrás, né? Não se retira o fato de que há uma profunda responsabilidade humana. Não é Deus o causador de tudo isso. Mas isso é muito sério, né? Porque pode ser que a gente já tenha até ouvido por aí, né? De que Deus é amor, de fato, né? E esse amor de Deus, ele alcança todos os pecadores. E alcança, de fato, é nisso que cremos. Mas o estado do ser humano é um estado, como a gente falou aqui, né? De degradação. A Bíblia diz que a ira de Deus está sobre o pecador, né? Obviamente não diz respeito ao sentimento, né? Mas a reação de Deus com o pecado, né? E a gente tem uma tendência muito forte, né? Infelizmente, mas de muita gente que ignora esse estado do ser humano, ou que o ser humano não precisa considerar esse estado para caminhar com Deus. E muita gente diz que Deus aceita você do jeito que você é, mas num sentido que você não precisa mudar ou permitir uma transformação. E não é verdade, né? Lógico que Deus nos ama e nos aceita, mas Ele não
não vai deixar a gente ficar do mesmo jeito, senão o evangelho também não teria sentido, né? O evangelho é o poder de Deus para salvar, a ideia de salvar lá é de livrar justamente, que é um resgate, né? Acho que é a próxima lição, né? Mas dá para a gente não entrar nela. Mas aqui o estado original agora, né? O estado atual, né? Do ser humano sem Deus é um estado de pecado e por isso ele sofre as consequências dessa ira de Deus, a reação de Deus de fato, né? Sobre os seres humanos. Então é só a obra de Jesus Cristo que vai poder nos livrar da ira de Deus. Sim. E aí é isso que ele faz em Cristo na cruz, né? Interessante, eu tenho refletido muito sobre esse ponto que você acabou de tocar, né? Sobre o Deus é amor, né? E realmente eu concordo contigo. É isso mesmo, Deus é amor, Deus ama. É Ele quem vem atrás do perdido, né? Ele convive com essas pessoas, Ele ama essas pessoas, mas esse encontro com o amor de Jesus, ele é sempre um encontro transformador. Né? Então, se não há transformação, se não há uma mudança de vida, a mensagem original do Evangelho, né? Arrependam-se. Se não há esse processo, né? Parece que é como se você não recebesse o amor, né? Porque a Bíblia diz isso mesmo, Deus é amor, Deus não é mimador, né? Mimar é diferente de amar, né? Com certeza. O amor que eu tenho pelos meus filhos, que você tem pelos seus, ele trabalha na direção de educarmos e ajudarmos os nossos filhos a serem seres humanos, né? Que possam responder pelos seus atos, que tratem as pessoas com respeito, que amem a Deus. Então, o amor de Deus, ele não poderia ser recebido como um passar de mão na cabeça, né? Deus não é como um pai que ignora o erro dos seus filhos, Isso. Né? Que talvez, acho que é comum hoje, né? E a gente que é pai sabe disso, né? Coisa que deixa a gente chateado é alguém mexer com o nosso filho, né? E talvez a gente seja muito pronto para apontar o erro do filho do outro, né? Isso. Mas quando é o nosso filho, talvez a tendência natural, né, do ser humano seja proteger, né? Isso. Mas Deus não faz isso, né? Deus é justo nesse sentido, né? Então ele sabe que todos estão em pecados, inclusive depois de salvos, né? A gente vai ter essa exortação de Deus como um pai que disciplina o filho que ama, né? Isso que mostra que, de fato, mesmo os efeitos do pecado pós-redenção não são ignorados por Deus, né? Precisam ser corrigidos continuamente, né? Muito bem. Mateus, estamos chegando aqui quase ao final desse estudo. Na pergunta de número 4, nós falamos um pouco agora sobre a escravidão da carne, né? Sobre a nossa responsabilidade diante dessa situação e também sobre essa ruptura relacional que nos torna inimigos de Deus, né? Na pergunta de número 4, em sua descrição da humanidade sem Cristo, Paulo também disse que os seres humanos andam segundo o príncipe do poderio do ar. O que ele quis dizer com isso? Isso aqui, ele está falando de Satanás e seus anjos, né? Seus demônios. Há quem não acredite, né? Na existência de seres espirituais malignos, né? Há quem potencializa colocando a responsabilidade total, né? Tudo é culpa do diabo, né? Sim. Mas saindo desse extremo, por outro lado, a gente não pode ignorar os ardis de Satanás, né? A ideia aqui é que, antes de Cristo, todos nós éramos dominados pelo inimigo, né? Todos nós estávamos debaixo dessa maldição chamada pecado, mas estávamos agora sobre a influência do inimigo, né? Estávamos vulneráveis ao inimigo. Então é nesse sentido aqui que Paulo está dizendo, né? O ser humano, inclusive, ele faz e comete diversas atrocidades sob a influência de Satanás, né? Não é somente o pecado ali. O pecado, ele só talvez fosse a porta, né? De abertura para o inimigo entrar e dominar, tomar posse ali e conduzir a pessoa no pecado de fato. Então, nesse sentido aqui, a gente precisa considerar, Paulo considera que existe, até no estudo sobre a vida cristã, Paulo vai dedicar uma parte considerável dos seus escritos, né? Lá em Efésios 6, por exemplo, ele fala de uma armadura, né? De Deus, que é para a gente caminhar nessa vida cristã, que é uma batalha espiritual, né? Não no sentido de que a gente tem que ir atrás de Satanás, sair procurando demônio em tudo, né? Mas no sentido de que a gente precisa dessa armadura para permanecer firmes, né? Contra as ciladas, contra as astúcias. Mas antes de Deus era Satanás, as trevas, né? Os poderes das trevas que são hostis a Deus é quem domina os seres humanos, que está dentro do coração do ser humano. Então,
a inclinação do ser humano, nós agimos inclinados para o pecado, mas sob essa influência. Nós estávamos a serviço de Satanás, por assim dizer. Por isso que ele vai dizer que nós éramos filhos da ira, né? Filhos da desobediência. Então, nesse sentido aqui também, Paulo vai dizer exatamente isso, né? Efésios 2 e o verso 2 diz que quem está sob essa influência, né, do inimigo, quem está longe de Cristo, faz a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então, é um controle mesmo de Satanás sobre a mente, né, humana, né? Isso acontece, inclusive, às vezes, sobre possessões, né? Que é quando a pessoa não tem nem consciência que, de fato, ela está fazendo aquilo, né? E nós cremos nisso, pela palavra de Deus. Isso é uma realidade também, né? Mas, naturalmente, né? Naturalmente, nós somos inclinados e dominados por Satanás. É Martinho Lutero que vai dizer nos seus escritos que talvez a origem de todo pecado é a idolatria, né? Ele faz essa relação de que a fonte primária do pecado ali, né? Ele usa até comparações com o primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim, né? Na verdade, o 1, o 2 e o 3 vão nessa direção, né? De não ter imagens de escultura, não tomar o nome de Deus em vão. Mas o primeiro mandamento parece que, estando na cabeça das palavras, né? Das 10 palavras, Lutero tem essa interpretação, né? Você falou da possessão, né? Mas essa ação maligna, além da possessão, ela também, cada coisa que a gente coloca no lugar de Deus, cada coisa que ocupa esse espaço que só é de Deus, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, né? Ele tem essa relação direta, sempre foi a intenção. Eu acho muito bonito como termina o Apocalipse, né? Parece que é quase assim, e finalmente Deus vai habitar com os homens, né? Que é o desejo de Deus, né? Isso, desde o princípio. Isso, Deus agora habita com os homens. Apocalipse, dentre outras imagens, essa para mim é muito forte, né? Final feliz, Deus agora habita com os homens. Não é preciso mais templo, não é preciso mais sol, porque Deus habita com o ser humano. Então, assim, penso que essa ezebeia, sem piedade, ela também é exemplificada e presente, porque mesmo alguém que se diz cristão, por vezes nós deixamos que outra coisa ocupe o trono, que é somente de Deus. Nesse momento, nós estamos dando abertura para o controle de Satanás, porque algo que não é Deus, que é um objeto da criação, está ocupando o lugar de Deus, e aí Satanás, como príncipe deste século, aí ele manipula. Sim. Ele vai se utilizar dessas estratégias, né? É interessante porque a Bíblia diz que o Deus desse século, uma referência a Satanás, né, cegou o entendimento dos incrédulos, né? E sem entrar no mérito aqui da graduação de pecado, mas o pior pecado é o pecado da incredulidade, né? O Espírito Santo ele veio convencer de fato o pecador, né? Diz que ele veio para convencer do pecado porque não creem em Jesus, né? Então, quando Jesus está dizendo isso, ele está mostrando que a gente prega o evangelho para que todos aqueles que creem no Senhor Jesus sejam salvos, mas quem não crê já está, né, condenado, né? Será condenado. Então, o pior pecado que existe é justamente a incredulidade, porque aí a salvação não opera, né? Sem a fé não há operação da salvação. E o diabo, sabendo disso, ele cega o entendimento do incrédulo para que, naturalmente, ele não consiga ver Jesus, né? Mas o texto sagrado diz para a gente que a verdade de Cristo ela pode libertar o pecador, né? A lição termina esse trecho aqui dizendo que somente a verdade de Cristo pode libertar o pecador do império das trevas. Hoje nós agimos, ou o ser humano, né, a humanidade age sob influência do império das trevas. Mas quando ela se depara com a verdade de Jesus, ela pode ser liberta, né, pelo poder de Jesus. Essa é a nossa fé, né? Muito bem. Pastor, nós estamos chegando ao final. Essa série de lições tem sempre feito uma conferência ali no Antigo Testamento. Todo esse comentário, as questões, todas elas estão baseadas nos textos, nos escritos do Novo Testamento, nessa visão construída, principalmente aqui nos que utilizamos praticamente todos do apóstolo Paulo, né? Mostrando essa ideia de que nós estávamos mortos em delitos e pecados e somos plenamente dependentes de Jesus para sermos chamados à vida por sua graça. E respondermos com fé, como você acabou de dizer. Agora, como isso está lá no Antigo Testamento? A
A ideia, citando aqui Salmo 51:5 e 59:2, é o quanto essa verdade, essa compreensão está presente nos escritores do Antigo Testamento quanto ao ser humano ter herdado o pecado de Adão e que por causa disso a relação com o Criador está aí e foi abalada. Sim. O Antigo Testamento ele vai dar essa base desde o princípio lá, né? A gente estava falando aqui de Gênesis 3, mas lá nos tempos de Noé, já um bom tempo depois do que acontece no Éden, o Gênesis 6:5 diz que agora a inclinação dos pensamentos do coração humano, ele é para o mal, né? É sempre para o mal. E aí no texto aqui de Davi, né, no Salmo 51:5, ele diz que nós já nascemos, é ele quem vai dar essa... Acho que esse é um dos textos, um dos principais textos do Antigo Testamento para falar dessa inclinação desde a concepção, né? Naturalmente, ali, desde que nasceu. Ele diz assim, olha, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então a ideia de Davi aqui é justamente essa, né? A gente já nasce em pecado, já nasce condenado pelo pecado, já nasce inclinado ao pecado. Então tanto a culpa herdada quanto a corrupção herdada, né? Nós herdamos os dois e por isso naturalmente somos inclinados, desde a concepção. E o texto de Isaías, Deus falando com o povo, né? E é interessante isso, porque Isaías começa dizendo assim, ó, Deus não está distante, não é a mão de Deus que está encolhida, não é o ouvido de Deus que está tapado. Aí ele diz assim, mas é o pecado de vocês que separam vocês do seu Deus, né? É por causa do pecado, as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Então, no Antigo Testamento, a gente tem isso muito claro também já, né? Para os profetas, para o povo de Deus na Antiga Aliança. Por isso que existe o sacrifício, né? Dos animais e tudo mais. O pessoal vai fazer isso, tem o sacrifício das tardes, que é justamente para purificar os pecados das pessoas que viveram, né? Ou que viviam ali naturalmente durante o dia e precisava, e a gente sabe que esse sacrifício vai apontar para Cristo, né? Na nova aliança. Mas é isso, né? De fato, o pecado, ele afasta a gente e o Antigo Testamento, ele vai confirmar, na verdade, começa lá, né? E o Novo Testamento, ele vem trazendo a luz aqui para a gente e mostrando a solução, né? Sim. Que é em Jesus, né? Muito bem. Nós estamos chegando ao final desse estudo aqui. Aí, pastor Mateus, na aplicação, diante da realidade do pecado, não nos deixemos dominar. Uhum. Penso que essa é uma outra leitura importante. Falamos aqui da questão da responsabilidade, né? Humana. Uhum. E esse talvez é o grande fator, né? Da conclusão aqui desse estudo. Essa é uma realidade humana, é um fato. Uhum. Mesmo salvos em Cristo Jesus, de alguma forma ainda cometemos pecado. João, nas suas cartas, vai dizer que quem diz que não comete pecado é mentiroso. Uhum. Portanto, acabou de cometer algum pecado, né? Verdade. Agora, a questão é não ser dominado pelo pecado. Sim. Herdamos a corrupção, herdamos essa culpa, mas recebemos a graça em Cristo, o cancelamento da dívida em Jesus, e agora a gente pode viver não mais debaixo do pecado, não mais escravo do medo, não mais prisioneiro das obras do pecado nos membros do nosso corpo, na nossa mente. Temos agora a mente de Cristo, né? Verdade. Como diz Paulo. Eu queria que você deixasse suas palavras finais para quem está acompanhando a gente em casa, para que realmente essa luta contra o pecado, ela não é carnal, mas ela é com armas espirituais em Cristo. Deixa essa mensagem final de incentivo para entendermos essa luta, para vivermos ela sob a graça de Deus, no poder dele. E ao final, por favor, ore para a gente. A luta do pecado é a luta da vida cristã. O mesmo texto de João que diz que quem não comete pecado é mentiroso, para mostrar a nossa realidade, né? Diz também que quando ele está escrevendo justamente para que eles não pequem. Ele diz, filhinhos, então escrevo para vocês para que vocês não pequem. Aí ele diz assim, olha, se porém vocês pecarem, nós temos um advogado, né? Confesse os seus pecados. Só que ali o se, ele mostra que o pecado ele não é mais a condição natural dos filhos de Deus, né? Agora nós somos regenerados, nós temos uma nova natureza e por causa do Espírito de Deus que governa essa nova natureza, nós temos possibilidade de vencer o pecado por meio dele, né? Por meio da obra de Jesus.
Então, minha palavra para os irmãos é: não se conforme com o pecado, não se conforme com a natureza pecaminosa. Mas a Bíblia diz que até com relação ao diabo, né? Se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. A armadura de Deus diz respeito às bênçãos da salvação. Então, é pelos méritos da salvação de Cristo Jesus que nós podemos resistir firmes às obras de Satanás. E no mesmo texto lá de Tiago, quando ele diz para resistir ao diabo, ele diz como que a gente faz isso? É se submetendo à palavra de Deus. Se nós nos submetermos tão somente à palavra de Deus para buscarmos a santificação por meio da obra de Deus, do Espírito Santo, ele vai nos ajudar, né? O Espírito de Deus, ele está militando contra essa natureza pecaminosa. Então, que nós possamos realmente deixar o Espírito vencer essa batalha por nós, né? E dependamos do Espírito, não sejamos como Adão, né? Rebeldes, querendo determinar o caminho, aquilo que é bom e o que é ruim. Deus sabe o que é bom e o que é ruim. Que nós dependamos dele e sigamos a sua vontade, né? Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Amém. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós somos totalmente dependentes de Ti e da Sua cruz, Senhor Jesus. É por causa dos Teus méritos é que nós temos condições hoje de caminharmos em santidade e andarmos em Sua luz. Então, Espírito de Deus, nós suplicamos a Ti que nos ajude a vencermos o pecado que nos assedia, a dominarmos o pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, agora nós temos condições, Senhor, em Cristo Jesus, de dominarmos o mal que tenta nos distanciar de Ti, dependendo do Teu Espírito. Então, Espírito de Deus, conduz nossos passos. Abençoa os nossos irmãos que estão ouvindo. Se houver alguém agora numa condição de luta, em uma batalha espiritual contra um pecado que tende sempre a afastá-lo, a puxá-lo para distante da Sua presença, Senhor, dê a ele a Tua força, que o fruto do Teu Espírito possa conduzi-lo, que o caráter de Cristo possa moldá-lo e que ele tenha a força de Deus para vencer as tentações, para vencer a sedução do pecado, no nome de Jesus, para a Tua glória, que nós possamos viver sempre em Tua luz. Amém e amém. Amém. Obrigado, pastor Mateus. Amém. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. É sempre um privilégio ter a sua audiência aqui na Escola Bíblica Especial. Na semana que vem, nós vamos continuar estudando a mensagem da cruz, agora voltando novamente a falarmos da boa notícia a partir da 4ª lição. Deus te abençoe, uma boa semana, um bom resto de semana, na verdade, bons estudos aí no final de semana na sua igreja local e nós nos encontramos novamente na semana que vem. Até lá!